Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sou o evangelista Claudionir. Mais uma vez estou aqui para nosso vídeo no canal Maná Diário. Dessa vez venho trazer para você o estudo acerca da Palavra de Deus, na nossa lição bíblica dominical, lição de número 5, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Esta lição importante, ela traz como texto áureo a passagem da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, o comentarista da lição diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o quê? O direito da vida eterna. Glória a Deus! Através de Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós somos libertos do pecado, e através dele temos a vida eterna, e assim podemos nos gloriar no Senhor. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículos de número 1 ao 10, você pode acompanhar na sua versão bíblica ou acompanhe conosco aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nosso objetivo geral desta lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então, vamos aprender na lição de hoje que a palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da graça, a graça divina, a graça de Deus em nossas vidas. Fomos também perdoados e salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, recebemos o direito da vida eterna. A introdução vai nos dizer assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta revelantes aspectos doutrinários acerca da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nossa condição anterior. E nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. A palavra ofensa vem do verbo grego paraptoma e tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Aquele que está preso, embaraçado no pecado, é descrito também como morto. Por isso que Jesus ele veio para nos trazer vida, e uma vida com abundância, nos trazer a salvação através da sua morte redentora na cruz. Nós que estamos mortos no pecado, ou estávamos mortos no pecado, agora obtemos vida através de Cristo Jesus. O conceito é de uma morte moral
e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Confira em Isaías 59, 2. Também vamos ver algo que o apóstolo Paulo vai falar em Tito, capítulo 2, versículo 11. Veja aí o que está escrito. Também nós podemos observar que lá em Gênesis, quando Deus ele dá ordem para Adão, para que não comesse então do fruto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, a ordem de Deus era que o homem não comesse, e Deus alertou o homem dizendo, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então ali observamos que o homem, ele, ao desobedecer a ordem de Deus, ele não morreu fisicamente, mas ele passou a ter uma morte moral, uma morte espiritual. Esta é a primeira morte que acomete o homem. Então, quando nós nascemos em nossos delitos e pecados, como disse o salmista Davi, em pecado fui gerado, nós já nascemos condenados a uma morte eterna. E através da salvação disposta em Cristo Jesus, aí sim nós recebemos a vida. Portanto, no dia em que morremos fisicamente aqui, passamos a dar continuidade a uma vida eterna que nos foi concedida através de Jesus Cristo. Isaías 59, 2, se você já encontrou ali, vamos ver o que é que o profeta diz para nós. Ele está dizendo exatamente assim, no capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías está dizendo que o pecado do homem encobre o rosto de Deus, para que ele não nos ouça, para que ele rejeite. Mas através de Cristo nós obtemos o perdão dos pecados e a salvação eterna. As nossas ofensas e pecados, a má conduta em que noutro tempo andastes, como Paulo está dizendo, é descrita por meio da metáfora do ato de andar. Então, uma ação. E ele refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Ao olharmos para a leitura bíblica em classe que fora feita, no versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim, estando vós mortos em ofensas e pecados. E depois, no versículo 3, ele vai dizer assim, entre os quais todos nós também andamos. Então, ele vai dizer que os gentios, para quem ele está escrevendo, o povo da região de Éfeso, da cidade de Éfeso, os cristãos que estão em Éfeso, considerados gentios porque não eram de descendência judaica, ele está dizendo, vocês gentios estavam mortos nos seus delitos e pecados, no que nós também antes andávamos, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então ele está agora trazendo uma plenitude da salvação de Deus, que é tanto para judeus quanto para gentios. Então, Paulo dizendo que eles andavam, ou na versão do andastes, segundo o curso deste mundo, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano. Então, esse sistema mundano trazia para o costume das pessoas, que se tornava algo moralmente contrário à vontade de Deus, mas que era normal para aquelas pessoas da sociedade, era a imoralidade, era o furto, a mentira, a promiscuidade do povo de Éfeso no seu culto à deusa Diana, havia muita promiscuidade. Então todas essas ações contrárias aos princípios divinos estão sendo relatadas por Paulo aos Efésios, falando que eles andavam, era habitual, era costumeiro para eles praticar aqueles erros, mas que agora, em Cristo Jesus, agora como salvos, agora como pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, nascidas de novo, já não podem mais praticar estas ações. Outrora praticavam, mas hoje não praticam mais. Então, é isso que Deus faz com o salvo. Ele tira do mundo, ele tira do monturo, do charco de lodo, do lamaçal de pecado, e ele coloca em um lugar de destaque. Mas agora aqueles pecados praticados no passado, aqueles erros, já não podem mais ser praticados. Aquilo ficou para trás com a velha criatura, né? Então o salvo não deve tomar a forma do mundo, e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo.
Romanos 12:2 também vai falar que não devemos nos conformar com este mundo. Nós precisamos então ter a forma de Cristo, nos adequar ao princípio da palavra de Deus. Então, quando o homem é introduzido em uma determinada cultura, para se habituar, ele toma a forma daquela cultura, ele adere àquela cultura, aquele sistema, aquela língua e tudo aquilo que está envolto naquela cultura. Agora nós fomos chamados para fora da cultura do mundo. De qualquer país, de qualquer lugar, existe uma cultura do pecado, existe uma cultura do contrário à vontade de Deus. E Paulo está dizendo aos Efésios, nós fomos chamados para sair do meio destes. Agora ser de uma forma diferente, viver segundo os princípios da palavra de Deus. Então não devemos mais nos adequar a este mundo, não devemos mais seguir a princípios mundanos, principalmente no que tange às igrejas, principalmente no que diz respeito à liturgia cultica das igrejas, tomar a forma do mundo para tentar atrair o mundo. São princípios que são utilizados e que estão totalmente errados, contrários à vontade de Deus. Porque Cristo nos deu o exemplo e de forma nenhuma ele aderiu aos sistemas mundanos. Ele até mesmo muitas vezes se colocava em oposição ao legalismo da lei, algumas coisas que eram tidas como corretas para diante de Deus por causa da lei mosaica. Jesus até mesmo se opunha em determinadas circunstâncias para mostrar de que mesmo que eles estivessem fazendo a vontade daquela lei, eles estavam totalmente errados na sinceridade do seu coração. Então, nós não podemos nos adequar a este mundo. As nossas igrejas não podem se adequar a este mundo com o intuito de trazer as pessoas do mundo. Porque, na verdade, quem está no mundo, está perdido nos seus delitos e pecados, não quer entrar num lugar onde tudo fica na mesma coisa. Tem o desejo, sim, de ir para um lugar onde a sua alma é sarada, onde é saciado a sede da sua alma. E é isto que a igreja precisa apresentar para este mundo, um diferencial, um remédio, um bálsamo do céu para que essas vidas sejam saradas, curadas, salvas em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo que eles andavam também segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Assim, Satanás é o príncipe das potestades que operam nas regiões celestiais. E aí não podemos mais andar segundo os seus preceitos, segundo os seus princípios. Observe lá no livro de Atos, quando Ananias e Safira, eles vendem a sua propriedade e combinam entre si de que não dariam todo o valor aos pés dos apóstolos, que era o que eles estavam combinando no templo, de levar todos esses pertences para que os apóstolos administrassem e todos tivessem em comum. Porém, eles fazem diferente, eles reservam uma parte para si e levam os demais para os apóstolos. Onde é que está o erro deste intuito de Ananias e Safira? Está na questão da mentira, porque eles disseram para Pedro de que aquela quantia que estavam levando era a totalidade da venda da sua terra. E não era, estavam mentindo, seguindo o princípio do príncipe das potestades do ar. Satanás é o pai da mentira. Ele mente desde sempre e nunca houve verdade nele. Então a mentira estava calada no coração de Ananias, calada no coração de Safira. E tentaram passar isso adiante para os apóstolos. E Pedro vai enfaticamente dizer para eles: vocês não mentiram para o homem, mas vocês mentiram para o Espírito Santo de Deus. E então o juízo de Deus foi instantâneo na vida de Ananias e posteriormente na vida de Safira, que ambos caíram mortos aos pés de Pedro e foram sepultados por causa da sua mentira, porque não aderiram ao sistema da igreja, aderiram ao sistema do mundo, não aderiram ao sistema que a igreja estava em comum acordo, mas aderiram ao princípio de Satanás. Não haviam se transformado, mas estavam ali tentando tirar proveito de tudo aquilo que estava acontecendo em torno do Evangelho de Cristo. Então, os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. É isso que nós vemos, tanta maldade espalhada pelo mundo, é uma ação maligna na vida das pessoas. A nossa luta é contra seres do mal, contra seres espirituais da maldade, né? Não é contra carne e sangue, não é contra homens, contra mulheres, mas contra o mal que está na vida dessas pessoas.
E Paulo também vai dizer, por último, que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A inclinação para fazer o mal é algo inerente à natureza humana. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, e vamos ver muitas outras passagens, quando o mal está no coração do homem, né? De praticar aquilo que desagrada a Deus. Paulo diz, o mal que eu não quero fazer está em mim. E muitas vezes nós observamos crianças com pouca idade ainda, já com uma tendência para fazer o mal, para brigar, para morder, para praticar alguma maldade. Então, é uma natureza pecaminosa humana que precisa ser mudada, precisa ser transformada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus. Como resultado, éramos o quê? Filhos da ira, Paulo está dizendo aos Efésios. Porque fazíamos o mal, praticávamos o erro, o pecado, éramos filhos da ira de Deus, ou seja, o juízo divino estava prestes a ser derramado sobre as nossas vidas. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então a Deus aprove, no seu coração, a sua bondade infinita, aprove-nos fazer como seus filhos para a redenção dos nossos pecados. O tópico 2 fala sobre vivificados pela graça. Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. O apóstolo declara, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Esse ato de misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Ao prover à humanidade um meio de escape de uma merecida ira, Deus se mostra abundante em misericórdia. Então Ele mostra a sua misericórdia para conosco, porque nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Mas o Senhor nos tomou e nos gerou como filhos e filhas em Cristo Jesus. Aleluia! A magnitude desse amor é o motivo da nossa salvação. Esse grande amor levou Deus a nos conceder a salvação. Como João escreve no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A magnitude deste amor nos leva e nos constrange a estar na presença do Senhor. Fomos vivificados por sua graça também. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. O que é vivificar? É tornar a dar vida. Então, como eu falei anteriormente, estávamos mortos nos pecados, mas Cristo torna a nos conceder uma vida e vida eterna. Nascemos de novo, conforme Jesus instrui Nicodemos no capítulo 3, versículo 3 de João. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Glória a Deus. Subtópico 3 fala sobre exaltados por sua graça. Observe que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Como assim? Deus concede aos homens os mesmos benefícios que foram alcançados por Cristo. Quais são esses benefícios? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus, a recompensa que vamos receber do Senhor nos céus. Então, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Leia 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 20 ao 25, que você vai ver esta abundante graça demonstrada por Deus nas nossas vidas. Tópico 3 fala sobre a salvação não vem das obras. Em Efésios capítulo 2, dos versículos 8 ao 10, que nós vimos aqui, Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas. Não depende das minhas boas ações para que eu alcance a salvação. Deus não olha para a humanidade com um olhar
julgativo, escolhendo entre os homens aquele que é bom e aquele que é mau, aquele que é bom para a salvação e o que é mau para a perdição. Muitas vezes a gente vê algumas coisas até mesmo que contraditórias, né? Muitas pessoas que fizeram o bem, que praticaram o bem, porém não querem aceitar a Cristo em suas vidas, não terão o direito de vida eterna. E aqueles que fizeram tantos males, no fim, acabam se arrependendo de seus pecados, aceitam a Cristo e têm direito à vida eterna. Subtópico 1 diz assim: graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Então, veja que a salvação ela não é apenas uma porta de passagem. Ela é um escape, ela é um livramento, ela é uma segurança para que em Cristo tenhamos vida eterna e sejamos livres, libertos das garras da morte e do pecado. Como o salmista Davi escreve dizendo que ele foi liberto como o passarinho sendo livre do laço do passarinheiro, né? O laço foi quebrado e eu escapei com vida, disse ele. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa um favor imerecido. A iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, e é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então ali nós podemos observar que o livre-arbítrio entra em ação. Então, a ação do homem, conjuntamente com a ação salvífica da parte de Deus, é que nos leva a uma salvação. Quando eu aceito, através da minha liberdade de escolha, aceito o plano de salvação de Deus na minha vida, então eu alcanço esta vida eterna. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11, nós vamos ler aqui o que Paulo está escrevendo aos Romanos 11:6, e ele diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Olha que interessante. Paulo está dizendo que se é pela graça que nós somos salvos, já não é mais pelas obras. Não adianta eu me autoflagelar, não adianta eu andar quilômetros de joelhos, não adianta eu me isolar, não adianta, não é pelas obras. É pela graça que nós somos salvos. Homem algum, mulher alguma, jamais pelas suas obras pode chegar e justificar-se diante de Deus, dizendo eu sou bom ou eu fiz o bem o suficiente para herdar a salvação. Então nós estaríamos colocando um caminho opcional e estaríamos invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que Paulo enfatiza, nas suas cartas, não somente aos Efésios, mas também aos Romanos, dizendo que não é pelas obras, mas é pela graça que nós somos salvos. Ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação ou perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A graça pode ser resistida. Nós vimos em lições anteriores acerca do princípio do calvinismo de uma graça irresistível. Mas nós observamos que a graça pode ser resistida quando o homem, quando a mulher não quer aceitar a vontade de Deus, ele está resistindo a essa graça na sua vida. João, ele vai escrever, no capítulo 7, versículo 17, nós vamos ver aqui que essa graça ela acaba sendo resistida de certa forma. Capítulo 7, versículo 17 de João diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, Jesus está falando acerca do Pai, acerca de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, se alguém é opcional. Outra passagem, Jesus está dizendo, se alguém quiser vir após mim, Lucas capítulo 9, versículo 23 vai falar isso. Se alguém quiser, é opcional, é escolha do homem, é escolha da mulher. Então, essa graça pode ser resistida também. Subtópico 2 fala sobre obras como evidência da salvação. Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação.
a expressão "isso não vem de vós", né? Ou seja, não parte de mim, mas parte de Deus, trata da salvação pela graça que provém de Deus. E a segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por um esforço pessoal. O único esforço que você, que eu devemos ter é em permanecer na presença do Senhor. E isso nós precisamos nos esforçar dia a dia, na leitura da palavra, na fidelidade para com Deus, no amor para com o próximo, na oração, no jejum, na frequência aos cultos. Esse é um esforço que nós precisamos fazer. Porém, isso não nos leva a sermos justificados perante Deus. A justificação vem através de Cristo Jesus, que morreu, que se entregou na cruz para salvar a humanidade. Então agora em Cristo somos uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram, como disse Paulo, eis que tudo se fez novo. Se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, disse ele. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, praticar constantemente. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então, veja que Paulo está nos levando à prática das boas obras como uma evidência da salvação. E aí, essa passagem vai nos levar ao exemplo de Abraão, citado em Romanos 4:3, veja aí, Tiago 2:23, vai estar sendo citado a questão do próprio Abraão, que andou pela fé, e isso foi-lhe imputado como justiça, como um testemunho diante de Deus, mas não como salvação. Porque pela fé ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus, porque as suas obras acompanharam. E Tiago vai falar muito bem acerca desta questão das obras, né? A fé sem as obras ela é morta em si mesma. E ele não está falando acerca da legalidade da lei. É em oposição justamente a esta legalidade da lei. Porque muitos praticavam as boas obras fazendo o que a lei mandava, porém não tinham a fé. E quando eles quiseram se opor a Cristo, dizendo que eram filhos de Abraão, Jesus disse, olha, não compreendam mal as coisas, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos para si. Então não é porque vocês têm um sangue, uma hereditariedade de Abraão na carne, é que vocês são tidos realmente como os filhos legítimos de Deus. Porque a promessa de Deus para Abraão, que a sua descendência seria tão grande quanto as estrelas do céu, tão numerosa, né? Deus está falando ali de Abraão como o pai da fé, considerado o pai da fé, que andou pela fé, e as suas obras deram a ênfase da fé que Abraão tinha. Quando Deus provou a sua fé pedindo o seu filho Isaque, Abraão não hesitou em ir, mesmo com o coração doído, mas ele cria que até mesmo das cinzas Deus poderia tornar a trazer o seu filho de volta. Então, nós vemos ali também algumas passagens bíblicas que falam acerca disso. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Vamos ver também passagens gloriosas, onde o apóstolo está nos ensinando a fazer as obras, a praticar boas obras, porque somos salvos, e não a praticar boas obras para sermos salvos, para que ninguém se glorie. Imagine você querer praticar uma boa ação, mas não ter condições para esta boa ação, né? Mas uma outra pessoa vem e pratica esta boa ação no seu lugar e vai sair gloriando-se. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então isso é natural do ser humano, querer aparecer, querer status, querer gloriar-se. Por isso que Deus nos resguardou disso. A salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. 1 Coríntios 1:31, o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que deseja gloriar-se, glorie-se no Senhor. E Jeremias 9, versículos 23 e 24, você vai ver também uma coisa maravilhosa que o próprio profeta, já no Antigo Testamento, está trazendo acerca do homem gloriar-se em Deus e não nas suas próprias ações. Então nós vemos aqui a conclusão desta lição, que antes da regeneração éramos filhos do quê? Filhos da ira. E a condenação e a perdição eterna estavam destinados sobre a humanidade.
por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nós nos tornamos agora filhos por adoção. E essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Então, todo aquele que é salvo, ele vai dar prova da sua fé, vai evidenciar a sua fé. Não é uma fé morta, não é uma fé de palavras, mas é uma fé prática, uma fé que tem evidência. Que Deus possa te abençoar e te guardar de uma forma toda especial. Na nossa próxima lição, estaremos aprendendo sobre a condição dos gentios sem Deus. Não perca, se inscreva aqui no canal, compartilhe e você estará abençoando a obra do Senhor.